Não há barras de suporte lá. Eles não têm máscaras de proteção. Bem no coração do Congo, sob a densa cortina de suas antigas florestas tropicais, existem mistérios que fizeram os exploradores e cientistas estremecerem. No interior desta impenetrável selva, o mundo testemunhou descobertas estranhas e arrepiantes que desafiam explicação. Desde criaturas bizarras que se escondem nas sombras até fenômenos inexplicáveis que desafiam as leis da ciência. O Congo se tornou um enigma assustador que aterrorizou o mundo. Acompanhe-nos enquanto revelamos 15 das descobertas mais assustadoras no Congo que aterrorizaram o mundo. Mas antes de começarmos com este vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder mais nenhum vídeo. Fazendo isso, você nos estimula a trazer mais conteúdos interessantes. Agora vamos começar. Número 1. O relato do gorila mais poderoso. Uma atração misteriosa persiste, cativando exploradores com a promessa de desvendar os enigmas ocultos da natureza no coração do Congo. Recentemente, um explorador destemido embarcou em uma missão ousada, impulsionado pela ambição de localizar os maiores gorilas já registrados. A enormidade dessa missão não pode ser exagerada, já que a região permanece repleta de desafios impressionantes, incluindo a presença de exércitos rebeldes cujas atividades nefastas atingem o auge sob o manto da escuridão. Inabalados pelos avisos que pairavam, a tripulação demonstrou determinação inabalável, aderindo a regras rígidas impostas por guardas armados durante o toque de recolher perigoso. Eles seguiram em frente, aventurando-se profundamente no coração da selva, conquistando montanhas e cortando densa folhagem. Sua coragem foi testada não apenas pelas ameaças dos rebeldes, mas também pelo perigo constante representado pelos caçadores impiedosos. Felizmente, sua jornada foi guiada por 2 experientes guardas florestais intimamente familiarizados com o terreno traiçoeiro. Esses especialistas os conduziram a sinais sutis da presença dos gorilas. Sua perseverança incansável finalmente valeu a pena quando se encontraram cara a cara com o magnífico gorila conhecido como Beginning. É importante apreciar o perigo inerente em um encontro tão próximo. Uma única interpretação errônea por parte de Beginning, percebendo os exploradores como uma ameaça para seus filhotes ou fêmeas, poderia ter resultado em um desfecho catastrófico. Gorilas possuem uma força imensa capaz de subjugar qualquer humano com facilidade. Esse encontro notável destaca o Congo como um reino de maravilhas extraordinárias, onde os segredos enigmáticos do mundo natural continuam a atrair almas destemidas. A selva do Congo permanece como um testemunho da beleza indomada e dos mistérios inexplorados que persistem em nosso mundo. Número 2. Gigantes arrepiantes. Entre as notáveis espécies que habitam esse país peculiar e cativante, o besouro Golias se destaca como uma criatura verdadeiramente impressionante. Ele está entre os maiores insetos do nosso planeta, medindo mais de 10 centímetros de comprimento e pesando incríveis 100 gramas. Esse besouro magnífico, sem dúvida, chama a atenção, levantando questões sobre como alguém poderia segurar uma criatura tão grande na palma da mão, e preocupações sobre sua picada potencial. Não podemos deixar de simpatizar com a evidente inquietação que pode evocar. Além disso, voltando nosso olhar para as larvas desses insetos notáveis, é uma visão que certamente causa arrepios na espinha. Mas isso não é tudo. Deleite seus olhos com outro artrópode estranho, o milípede. Vale ressaltar que os milípedes foram uma das primeiras espécies a fazer a transição de ambientes aquáticos para terrestres. Apesar de sua aparência intimidante, não há motivo para temer, pois os milípedes são inofensivos, ao contrário de seus parentes venenosos, os centopeias. Vamos também lembrar que o Congo é lar da maior louva-a-Deus do mundo. O que faz com que esses insetos cresçam a tais proporções colossais no Congo? Será o clima, a água ou algo no próprio ar que respiram? Talvez nunca consigamos desvendar completamente os mistérios que cercam esse fenômeno. No entanto, ele, sem dúvida, contribui para as lendas de bestas enormes e dinossauros que capturaram nossa imaginação coletiva. Enquanto a verdade pode continuar a nos iludir, o fascínio e a atração por essas criaturas únicas permanecem inegáveis. Número 3. Gigantes ressuscitados. Nossa jornada cativante culmina em uma emocionante busca no coração do Congo, onde procuramos uma criatura que desafia o próprio conceito de extinção, um dinossauro vivo.
A sabedoria convencional dita que os dinossauros pereceram em um impacto cataclísmico de um asteroide, mas lendas persistentes sussurram sobre criptídeos como o famoso monstro do Lago Ness e o enigmático Ogopogo do Canadá. No entanto, o Congo se orgulha de sua própria besta lendária, o Mekilian Bime, reverenciado pelos locais e objeto de fascinação para exploradores de todo o mundo. Seu nome por si só fala volumes. Aquele que interrompe o fluxo dos rios. As descrições do Mekilian Bime variam, mas em algumas contas é retratado como uma criatura maciça de cor marrom acinzentada, que rivaliza em tamanho com um elefante. Seu pescoço excepcionalmente longo e um único dente grande acrescentam a sua mística, e sua cauda muscular, reminiscente de um jacaré, aprofunda ainda mais o enigma. Mais surpreendentemente, ele se sustenta unicamente com vegetação, espelhando as dietas dos plesiosauros pré-históricos. Isso levanta a intrigante questão: será que o Mekilian Bime é parente distante dessas criaturas antigas, como sugerido pela existência do Nessie e do Ogopogo? A busca por respostas continua, atraindo aventureiros destemidos às profundezas do Congo. À medida que emergimos dessa jornada misteriosa, ficamos com um profundo senso de inquietação e admiração. As estranhas descobertas que encontramos têm o poder de aterrorizar e maravilhar o mundo. O Mekilian Bime permanece como um testemunho dos mistérios que ainda se escondem em territórios inexplorados, desafiando nossa compreensão do passado e dos limites do que é possível. As profundezas do Congo guardam segredos que continuam a atrair os curiosos, oferecendo a promessa de desvendar verdades que podem redefinir nossa percepção do mundo natural. Número 4. O fenômeno do som inexplicado. Profundo no coração da selva do Congo, um enigma acústico perplexo e enigmático tem confundido cientistas e moradores locais por incontáveis anos. Esse estranho fenômeno é definido pelos seus sons perturbadores e de outro mundo que ecoam por toda a região, sem uma origem identificável. Esses sons variam de murmúrios baixos e roncos a agudos e penetrantes, lançando uma estranha sombra sobre quem os ouve, provocando um sentimento de desconforto e apreensão. Inúmeras teorias surgiram na tentativa de decifrar a origem desses sons inexplicáveis. Alguns propõem forças geológicas como os culpados, sugerindo que movimentos subterrâneos ou placas tectônicas em deslocamento podem gerar esses ruídos extraordinários. Outros especulam sobre anomalias atmosféricas ou até mesmo experimentos militares clandestinos conduzidos secretamente na área. Outra ideia intrigante sugere que esses sons são vocalizações de espécies ainda desconhecidas ou não descobertas que habitam a selva impenetrável do Congo. A vegetação densa e a vasta extensão da selva dificultam qualquer tentativa de localizar a origem, o que intensifica o mistério. Além disso, alguns entretêm hipóteses sobrenaturais, sugerindo o envolvimento de espíritos ou entidades de outro mundo, embora tais ideias permaneçam controversas na comunidade científica. Apesar das investigações em curso, a verdadeira origem desse fenômeno auditivo inexplicável permanece um quebra-cabeça, continuando a cativar a imaginação de pesquisadores e exploradores destemidos. Número 5. O Maha-Amba. Quando contemplamos dinossauros e criaturas antigas, o formidável crocodilo se destaca como um testemunho vivo de sua existência. Sua semelhança impressionante com um dinossauro carnívoro não pode ser ignorada. No entanto, e se houvesse crocodilos de tamanho ainda maior e agilidade? Permita-nos apresentar o Maha-Amba, uma criatura lendária que dizem crescer até impressionantes 15 metros de comprimento, com a capacidade de engolir canoas inteiras com um único bote. De acordo com as lendas urbanas congolesas, o Maha-Amba espreita sob a superfície da água, exibindo uma paciência notável enquanto aguarda a passagem de grandes animais ou barcos. Uma vez que surge a oportunidade, ele ataca rapidamente e sem piedade, lembrando o temível Mosasauro. Do mundo dos entusiastas jurássicos e dos especuladores de criptídeos, acredita-se que o Maha-Amba possa ser um parente de água doce dos dinossauros já extintos. Outros argumentam que ele se assemelha ao Sarusucus, um ancestral colossal dos crocodilos modernos que perambulavam pela Terra há mais de 100 milhões de anos. Similar aos seus parentes modernos, acredita-se que o Maha-Amba lança ataques surpresa a partir das águas rasas, mirando em animais desavisados que se aproximam do rio para beber.
Infelizmente, há informações limitadas disponíveis sobre o Mahamba, com os últimos relatos documentados datando do início dos anos 1900. No entanto, apesar da ausência de avistamentos recentes no Ocidente, tribos locais no Congo ainda possuem conhecimento sobre quais regiões dos rios evitar, o que sugere que podem manter a consciência do terror que espreita nas profundezas dos rios do Congo. Número 7. A cidade perdida de Zing, no coração da misteriosa região de Virunga, na África. A cidade de Zing é um segredo escondido nas brumas do tempo. Este tesouro da história uma vez brilhou com riquezas, graças aos reluzentes diamantes que se encontravam sob seu solo. A lenda conta que o sábio rei Salomão tropeçou nessas pedras preciosas e viu seu potencial em sua busca para proteger a riqueza de suas minas. Ele estabeleceu um assentamento que se tornaria o berço de uma história fascinante. Dentro das muralhas fortificadas de Zing, um empreendimento extraordinário se desdobrou. Os habitantes da cidade embarcaram em uma jornada única, a criação de animais guardiões. Entre eles, os gorilas nativos da região de Virunga desempenharam um papel fundamental. Essas criaturas notáveis foram fundidas em um híbrido, não totalmente gorila, nem inteiramente humano ou chimpanzé. Eles se tornaram os sentinelas de Zing, seus protetores vigilantes. O que tornou esses animais híbridos tão extraordinários foi sua inteligência surpreendente e dedicação feroz à proteção de seu lar. Com traços de humanidade e chimpanzé, eles eram uma afirmação da habilidade da natureza de criar seres extraordinários. Esses híbridos se tornaram os guardiões supremos da cidade, defendendo Zing com lealdade inabalável. No entanto, à medida que o tempo fluía como um rio, a fortuna de Zing tomou um rumo inesperado. A cidade outrora movimentada foi abandonada por seus habitantes humanos, deixando para trás apenas sussurros e ecos de seu passado glorioso. A localização da cidade se tornou um segredo sussurrado em tons baixos em toda a região de Virunga. Ela ficou conhecida como a Cidade Perdida de Sige, um nome que evoca tanto mistério quanto intriga. Nos registros da história, a cidade de Zing permanece um quebra-cabeça, evidência da criatividade ilimitada da humanidade e das maravilhas do mundo natural. Número 8. As majestosas aranhas do Congo. Escondidas no impenetrável coração da selva do Congo, repousa um segredo misterioso envolto em mitos e maravilhas. É um lugar onde o conhecido e o desconhecido se convergem, onde a realidade se mistura com a lenda. Nesse reino enigmático, entre a folhagem densa e os chamados ecoantes de criaturas exóticas, histórias de aracnídeos colossais enviaram calafrios pela espinha daqueles que ousam escutar. Essas criaturas inspiradoras são conhecidas como Jabá-Fofi, aranhas gigantes que desafiam nossa compreensão convencional de aracnídeos. Tribos locais e exploradores destemidos relatam encontros arrepiantes com aranhas que se estendem pelo chão da floresta, seu tamanho imenso rivalizando com um prato de jantar. Dizem que essas aranhas grandes tecem teias enormes que se estendem entre as árvores altas, algumas com vários metros de diâmetro. Contam histórias de teias robustas o suficiente para capturar pequenos animais, efetivamente aprisionando-os na armadilha da natureza. Ainda mais inquietantes, algumas histórias falam de humanos descuidados que tropeçam nessas armadilhas de seda, deixando-os imobilizados, lutando contra a pegajosa teia. As lendas locais falam de uma picada venenosa possuída pelo Jabá-Fofi, uma arma letal que garante que sua presa encontre um destino sombrio. Dizem que as vítimas infelizes são devoradas na segurança do covil escondido da aranha, profundamente nas intricadas folhagens da selva. Alguns pesquisadores destemidos continuam fascinados pela possibilidade tentadora de que uma espécie de aracnídeo, previamente desconhecida, habite o coração do Congo. A vastidão e a inacessibilidade da selva impediram tentativas científicas de conduzir pesquisas. Levantamentos abrangentes da área resultaram na existência destas gigantes aranhas do Congo permanecerem sujeitas a especulações, nos convidando a considerar as maravilhas incontáveis que ainda podem espreitar nas profundezas desconhecidas da selva mais impenetrável do nosso mundo, a selva do Congo. Com seus mistérios e lendas, continua nos chamando, nos desafiando a desvendar seus segredos e descobrir a verdade sobre o inspirador Jabá-Fofi. Número 9. Desvendando os mistérios de Stonehenge. Stonehenge, um nome que ecoa ao longo das eras, permanece como uma maravilha enigmática da história humana.
Este renomado monumento neolítico, datado de cerca de 5.000 anos atrás, repousa silenciosamente em Wiltshire, Reino Unido, um patrimônio mundial que desperta curiosidade até o cerne. Imagine pedras colossais erguidas a 4 metros de altura, com 2 metros de largura e pesando incríveis 25 toneladas cada uma. Curiosamente, têm surgido rumores de que essas pedras podem ter origem do Congo, segundo evidências fósseis. Antes de ser misteriosamente transportado para sua localização atual, esses monólitos sentinelas formam o círculo externo, erguendo-se orgulhosamente na planície de Salisbury, mas isso é apenas o começo. Dentro deste grande círculo está um círculo interno menor, construído com pedras menores. Aqui, 2 imponentes pilares verticais se abraçam, unidos por uma viga horizontal, mas não é apenas a grandiosidade que cativa a mente. Stonehenge é uma maravilha astronômica, alinhando-se perfeitamente com o nascer do Sol. Durante o solstício de verão, o dia mais curto do ano, essa precisão alcançada com ferramentas primitivas continua a intrigar os pensadores modernos. Mas a história mais popular sobre a criação de Stonehenge tem sido transmitida ao longo dos milênios. As pedras, antigas como o próprio tempo, foram colocadas no local por volta de 2.400 a 2.200 anos antes de Cristo. O banco de terra circundante e a vala, seus guardiões sentinelas, datam de 3.100 anos antes de Cristo. Acredita-se que as pedras tenham chegado logo depois, marcando presença nos anais da história. No entanto, o mistério se aprofunda à medida que se investiga mais. Como essas grandes pedras foram transportadas, posicionadas e erguidas com a tecnologia da antiguidade? Stonehenge, envolto em segredos, evoca um sentimento de reverência e admiração. Mas seu propósito exato permanece elusivo, um quebra-cabeça com peças faltantes. Embora provavelmente tenha servido como um local de sepultamento, a partir de 3.000 anos antes de Cristo, sua importância ressoa ao longo do tempo, reconhecida por inúmeras sociedades ao longo dos milênios. No coração de Wiltshire, Stonehenge chama silenciosamente, suas pedras sussurrando histórias do passado distante. Número 10. Macacos travessos da Floresta de Beale. Uma revelação notável deixou a comunidade científica agitada no coração da Floresta de Beale, onde as ideias de Charles Darwin sobre a evolução tiveram origem. Por gerações, a humanidade buscou o elo perdido, a peça do quebra-cabeça que poderia conectar nossa espécie aos nossos primos primatas. Embora seja amplamente aceito que compartilhamos um ancestral comum com os macacos, o abismo que nos separa tem intrigado os cientistas por séculos. Alguns especularam que criaturas como o pé grande ou o Yeti poderiam preencher essa lacuna, mas no coração das exuberantes selvas do Congo, um segredo oculto surgiu, que poderia conter a chave para o nosso passado evolutivo. Lendas locais, juntamente com inúmeras expedições, descobriram a existência de uma civilização altamente avançada de chimpanzés nessas florestas remotas. Os chimpanzés, nossos parentes mais próximos, compartilham impressionantes 94% a 95% do seu ácido desoxirribonucleico, DNA, com os humanos. No entanto, esses chimpanzés no Congo, conhecidos como os Billy Apes, desafiam todas as expectativas. Eles atacam impiedosamente rivais intrusos em seu território, mas os Billy Apes levam essa brutalidade a um novo nível. Maiores e mais agressivos do que seus primos, eles foram considerados fortes o suficiente para derrubar até os reis da selva, os leões. Criaturas menores são simplesmente desmembradas e devoradas cruas. Os pesquisadores ficaram boquiabertos e perplexos. Surge a pergunta: esses Billy Apes são chimpanzés, gorilas ou algo entre os dois? Crânios descobertos na região apresentam semelhanças com ambas as espécies, alimentando ainda mais a especulação e dando credibilidade à teoria do elo perdido. Seria possível que os Billy Apes, com sua ferocidade sem igual e composição genética misteriosa, sejam a ponte há muito procurada entre os humanos e nossos ancestrais primatas? A comunidade científica está cheia de expectativa e curiosidade, já que as selvas da Floresta de Beale podem conter a chave para desvendar um dos maiores mistérios de nossa existência. Número 11. O encantador mundo das pedras elétricas. A recente revelação de pedras eletricamente carregadas no Congo deixou o mundo fascinado.
Um vídeo viral mostrou habitantes locais desenterrando essas pedras misteriosas, exibindo uma propriedade extraordinária. Elas emitiam faíscas quando pressionadas juntas, lembrando o brilho deslumbrante das máquinas de solda, fundindo metais. Essas pedras, com sua aparência quase obsidiana e superfície brilhante, pareciam possuir um poder que desafiava a explicação. Conforme o vídeo se espalhava pela internet, surgiram diversas teorias e conjecturas. Alguns entusiastas empolgados não puderam deixar de estabelecer paralelos com o vibranium, um metal fictício famoso dos quadrinhos e filmes do Pantera Negra, alimentando imaginações sobre possibilidades futuristas. Outros ousaram sugerir que essas pedras poderiam conter um mineral ou elemento até então desconhecido pela ciência, insinuando revelações revolucionárias. Um vídeo particularmente intrigante mostrava uma pequena pedra conectada a uma lâmpada por fios, fazendo a lâmpada brilhar. Notavelmente, afirmava-se que apenas 1 grama dessas pedras poderia alimentar uma lâmpada por incríveis 72 horas. O ápice do espanto veio com imagens que mostravam 2 pedras maiores soldando efetivamente uma ferramenta, desafiando nossa compreensão das leis fundamentais da física. Energia, no entanto, céticos levantaram suas vozes rotulando esses vídeos como elaboradas fraudes, de acordo com especialistas. Pedras, inerentemente, não podem possuir energia elétrica. Eles oferecem explicações alternativas sugerindo a presença de fontes de energia externas ou técnicas de edição enganosas, lançando dúvidas sobre a autenticidade do fenômeno eletrizante. Mas aqui está o dilema. Se esses vídeos fossem de fato uma fraude elaborada, os especialistas não estariam inclinados a refutá-los? Poderia haver mais nesses misteriosos objetos do que os olhos veem. Enquanto o mundo assiste com a respiração suspensa, o enigma eletrizante de Mangano-Congo continua a intrigar, deixando-nos decidir onde colocar nossa crença, na contestação dos céticos ou no fascínio pelo extraordinário. Número 12. A Caverna da Morte Angustiante. Um nome se destaca no início do século XX entre os intrépidos exploradores que ousaram aventurar-se no misterioso coração do Congo. Atello Gotti, um italiano cuja vida tomou um rumo inesperado. Gotti, um veterano da Primeira Guerra Mundial que lutou contra a tuberculose, se encontrou no Egito em busca de uma cura. Mal sabia ele que isso marcaria o início de uma fascinação vitalícia pela África. Com o tempo, a fascinação de Gotti evoluiu para uma obsessão, e ele dedicou sua vida a explorar o continente africano. Seus documentários mostrando o espírito cativante da África tornaram-se imensamente populares no mundo ocidental, aproximando 2 culturas muito diferentes. Em uma reviravolta notável, ele até se tornou o tema de um documentário, orgulhosamente apresentando sua extensa coleção de fotografias e dados de suas inúmeras jornadas. No entanto, em meio a todas as suas notáveis façanhas, um enigma intrigante parecia assombrar Gotti acima de tudo. A infame Kaa, a Caverna da Morte Agonizante, em 1928. Impulsionado por uma curiosidade insaciável, Gotti embarcou em uma jornada perigosa para explorar essa caverna aterrorizante, escondida nas vastas terras inexploradas do território de Mumbai, cobrindo uma impressionante área de 30 mil milhas quadradas. A própria natureza dessas expedições frequentemente levava exploradores a desaparecer sem deixar rastro. No entanto, Gotti desafiou as probabilidades e conseguiu localizar a cave amaldiçoada. Para descer em suas profundezas escuras, ele contou com cordas e pura determinação. O que ele encontrou lá dentro foi nada menos que aterrorizante. Um cenário macabro de crânios humanos e esqueletos espalhados, com cobras e aranhas rastejando em meio a um silêncio sinistro. A autenticidade dessa lenda permanece envolta em mistério, sua verdade obscurecida pela passagem do tempo. O que é certo é que Gotti, após enfrentar os horrores que espreitavam dentro de Kaa, supostamente nunca voltou a se aventurar em suas profundezas malévolas. A caverna, com sua sinistra reputação, tornou-se um lembrete arrepiante dos mistérios selvagens que ainda existem no coração do continente africano. Número 13. A Montanha de Ouro. Filmagens recentes do Congo, que mostram moradores descobrindo o que parece ser uma montanha de ouro, têm chamado considerável atenção na internet, deixando as pessoas surpresas e perplexas. Milhares de habitantes locais se apressaram para o local,
usando paz e as mãos nuas em sua fervorosa busca por desenterrar este metal precioso. As cenas capturadas nas filmagens destacam os abundantes recursos naturais inerentes ao Congo, reafirmando sua posição como uma das nações mais abençoadas do mundo, em termos de recursos. No entanto, apesar da riqueza de recursos, o Congo continua sendo um dos países mais empobrecidos do mundo. Os benefícios de suas riquezas muitas vezes escapam aos cidadãos comuns, em vez disso, fluindo para os cofres de corporações multinacionais. Essa desigualdade flagrante perpetua o ciclo de pobreza dentro da nação. Em resposta à corrida do ouro iniciada pela revelação da Montanha de Ouro, as autoridades enviaram a polícia para intervir e recuperar o ouro acumulado pelos moradores. As atividades de mineração na área foram temporariamente interrompidas e só serão retomadas quando puderem cumprir as regras e regulamentos estabelecidos. Embora muita atenção tenha sido focada nas repercussões imediatas dessa descoberta, alguns levantaram noções especulativas sobre outro aspecto dessa notícia. De acordo com antigas profecias, a revelação de uma montanha carregada de ouro e os conflitos resultantes podem ter implicações significativas, potencialmente sinalizando um evento importante que antecede o fim dos tempos. No final das contas, apenas o tempo revelará a verdadeira importância dessa descoberta e suas ramificações para o futuro. Número 14. O incrível conto da cobra gigante. No mundo das lendas e mitos, histórias extraordinárias muitas vezes desafiam a credulidade. Mas hoje desvendamos uma história que pode simplesmente abalar seu ceticismo. A terra abaixo para compreender a enormidade deste encontro. Considere a maior serpente já registrada. Uma piton reticulada atingiu meros 20 pés. No entanto, Van Leer estimou este gigante em incríveis 50 pés. Mas essa história não para por aí. Eles circundaram a criatura, seus corações batendo forte, enquanto a serpente, em um surreal balé de terror, se erguia 3 metros no ar. Naquele momento de batimentos cardíacos, Van Leer tirou uma fotografia, uma relíquia tangível do inimaginável. O que diferencia este relato do reino do mero mito e o ancora firmemente na possibilidade é a credibilidade de seu contador de histórias, Van Leer. Um distinto coronel que serviu corajosamente no exército belga e na Força Aérea Real Britânica durante a Segunda Guerra Mundial. Era um homem de honra inquestionável. Suas palavras não eram para serem levadas de ânimo leve. Além disso, os testemunhos de seus companheiros passageiros no helicóptero ecoaram sua narrativa até o último detalhe, dando credibilidade a uma história que de outra forma poderia ser descartada como pura fantasia. E depois, a fotografia, uma imagem que cativou tanto céticos quanto crentes. Teorias abundam sobre a identidade desta serpente misteriosa. Alguns insistem que era uma piton excessivamente grande, enquanto outros ousam sugerir que poderia ter sido uma titanoboa, um gigante pré-histórico conhecido por assombrar as selvas da América do Sul. Número 15. A Era das Doenças Mortais. Nos últimos anos, a República Democrática do Congo se tornou um epicentro de doenças implacáveis e mortais. Sarampo, poliomielite, malária, ebola e também a implacável pandemia de coronavírus martelaram impiedosamente essa nação da África Central. As consequências desse redemoinho médico são nada menos que impressionantes. Imagine uma nação já sobrecarregada por um sistema de saúde em ruínas e sobrecarregado. Um sistema que estava ofegante antes mesmo da pandemia. Agora, imagine essas múltiplas doenças convergindo sobre ele simultaneamente, como uma tonelada de tijolos desabando sobre a estrutura já frágil. Essa situação desesperadora levou o sistema de saúde do país à beira do colapso. Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF. O braço de bem-estar infantil das Nações Unidas soou um alarme urgente, declarando que o sistema de saúde do país estava lutando pela vida. Os motivos são evidentes: uma falta crítica de suprimentos médicos essenciais, equipamentos e financiamento. Nesse cenário de pesadelo, os mais vulneráveis carregam o fardo mais pesado. As crianças do país se encontram à mercê dessas doenças assassinas impiedosas, enfrentando uma batalha árdua pela sobrevivência. A maior preocupação da UNICEF era como o coronavírus, um adversário formidável por si só, poderia devastar ainda mais um país já à beira do abismo. Apesar das probabilidades contra eles, há uma pequena esperança.
O povo da República Democrática do Congo demonstrou uma notável resiliência, enquanto o resto do mundo observava com a respiração suspensa, imaginando como essa nação enfrentaria a pandemia. Eles conseguiram lidar com isso. Diante da adversidade, encontraram a força para perseverar. A história da República Democrática do Congo serve como um lembrete contundente do espírito humano extraordinário, da resiliência e da determinação de superar os desafios mais assustadores. Bem, estamos chegando ao fim de mais um vídeo, mas uma dúvida que fica no ar é: qual dessas descobertas do Congo mais te impressionou? Deixe sua opinião nos comentários e se gostou de nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal. Deixe o like, até a próxima!